Fala, galerinha do mal. Fala, galerinha do mal, tudo bem? Estamos ao vivo de novo com a nossa live número 270. Esse tema é totalmente excelente, é um tema que dá muita dúvida, dá muita briga, sei lá, muita treta em centro cirúrgico. E esse é focado para você que está pensando em fazer a residência de cirurgia, tá? Porque o tema de hoje qual que é? A relação entre anticoagulantes e antiagregantes e anestesia. Tá? Esse tema é bem legal, já pega a pipoca, já vamos dar uma olhadinha, tem muita coisa interessante pra gente discutir aqui. E você vai ter substrato para poder discutir com o teu colega anestesista ou o teu colega cirurgião que está querendo entrar com algum caso diferente. Tá? Então já chega, já curte o canal, já aperta o sininho, já lembra daqueles detalhezinhos de YouTube que eu sempre esqueço de pedir, tá? E se você tá pelo YouTube, lembra de me seguir no Instagram, e se você tá pelo Instagram, lembra de me seguir no YouTube que tá lá no perfil. Tá bom? Galera, aqui a gente vai pegar o seguinte, qual que é o ponto que dá treta num contato entre o cirurgião e o anestesista na hora de lidar com anticoagulantes e antiagregantes? A treta dá no bloqueio anestésico. Quando eu vou fazer uma anestesia geral, eu tenho o paciente mais na mão possível, tá? A gente pega os pacientes mais graves e eles acabam indo para uma anestesia geral, porque daí você consegue fazer de uma forma que, independente da coagulação sanguínea, você consegue anestesiar o paciente. Claro, você vai ter o risco de sangrar no intraoperatório pelo ato em si, mas a anestesia geral não depende de riscos de sangramento, a não ser que você tenha necessidade de passar droga, um acesso central ou coisa assim. Diferente dos bloqueios. Os bloqueios anestésicos têm alguns receios maiores, principalmente os bloqueios do que a gente chama de neuroeixo, tá? Então o que acontece? Se eu tiver que puncionar uma coluna, isso daí pode levar a um risco de algumas complicações maiores, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso daí. E a gente vai pegar exatamente qual a relação entre os anticoagulantes, antiagregantes e um procedimento desses. Você vai levar um paciente teu para cirurgia. O que é que você precisa saber a respeito dos antiagregantes e anticoagulantes? Tá? Então o que acontece? Ó, a primeira coisa, o antiagregante ele é muito usado para aterosclerose, né? Então a gente usa isso muito num paciente pós-infarto, para profilaxia primária, profilaxia secundária de infarto. A gente usa muito no paciente que já teve AVC. A gente usa muito no paciente aterosclerótico. O paciente tem DAOP, que tem alguma doença desse tipo, placa de ateroma a gente geralmente trata com antiagregante, tá? E quando a gente precisa tratar, por exemplo, fazer uma angioplastia, algum procedimento maior, a gente acaba usando dois antiagregantes. A gente usa às vezes antiagregação dupla. E tem vários tipos de antiagregante, tá? Já o anticoagulante, o que ele faz? Ele corta a coagulação. O antiagregante, ele evita a agregação plaquetária, que é o primeiro passo na formação de um coágulo. E a agregação plaquetária, depois ela acaba ativando a cascata de coagulação e mais para frente forma a coagulação, cai na cascata de coagulação e forma o anticoagulante. Daí o que acontece? O que acontece na hora de eu puncionar uma coluna? Tá? Aqui eu vou me basear muito num consenso da Sociedade Brasileira de Anestesia, da SBA, de 2020. Eles têm umas diretrizes exatamente sobre isso. Tá? Então o que acontece? Qual que é o risco de eu puncionar a coluna num paciente que tem uma diminuição da coagulação sanguínea? O risco maior é de acontecer o seguinte, é de fazer o que a gente chama de hematoma espinhal, fazer um hematoma na região onde está passando a medula, tá? Ou um hematoma peridural. É raro, mas é uma encrenca do pântano. Tá? Por quê? Porque se você tiver uma compressão desse tipo, o que acontece? O cara pode ter déficit neurológico para a vida. Tá? E na suspeita, tá? A conduta qual que é? Um exame de imagem de emergência para reconhecer na hora, para descomprimir a coluna na emergência. Chega às vezes a ter indicação de cirurgia neurológica na hora, que é fazer uma laminectomia. Tá? Sendo que o melhor resultado da laminectomia é quando você faz entre 6 a 12 horas antes de começar os sintomas. Tá? Qual que é o sintoma? O cara vai ter a RAC não passando. Tá? E esse que é encrenca, e o hematoma local. Tá? E tem uma série de fatores de risco para isso, tá? Alguns dos fatores que podem aumentar o risco, quais são? Ó, deixa eu até jogar aqui para vocês, para o negócio ficar mais fácil, ó, para vocês saberem quais os riscos. Ah, isso aqui ficou horrível pelo YouTube. Então aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, quais os fatores de risco que a gente tem que pensar? Ó? Paciente mais vovozinho, tá? O que está no consenso da SBA? Paciente mais vovozinho, paciente mais idoso, pacientes que já têm coagulopatias congênitas, pacientes que têm trombocitopenia,
tá? O paciente tem pouca plaqueta. O paciente tem doenças da coluna, espinha bífida, sei lá, estenose de canal espinhal, tá? Relacionados ao procedimento, se você puncionar ou tirar um catéter, tá? Se tiver que puncionar várias vezes, aumenta o risco, né? Se você tiver que... que mais? Se na hora que você passou o catéter ele tem sangue, tá? Na hora que você tem sangue no catéter durante inserção ou remoção, tá? Se você tiver... que mais? Dependendo do tipo de fármaco, se você tiver uma situação em que você tem, por exemplo, o cara está usando antiagregante, antiplaquetário, tá? Antiagregante, ou tiver, por exemplo, fibrinolítico não faz nem sentido você funcionar uma coisa dessas, tá? Que mais? Se você colocar algum anticoagulante logo depois de uma RAC ou de uma peri, tá? Então, e a antiagregação dupla também é um outro fator de risco para a gente pensar. Então, assim, galera, aqui a gente está falando sobre fator de risco que leva a sangramento numa anestesia. Então, a gente está falando da relação entre a coagulação, tá? A agregação plaquetária e antiagregantes e anticoagulantes. Quais as encrencas que você tem que tomar cuidado para não comer bola, para você não ter problema com o teu paciente. Então, já que a gente vai lidar com isso, você precisa saber o que faz essas coisas. Já que a gente está falando sobre alguns tipos de complicações relacionadas à medicação, conheça as medicações. Nada mais justo que você saber o que está prescrevendo, certo? Então vamos lá. Antiagregante plaquetário, ele inibe a agregação plaquetária. Vamos de uma forma fácil. A agregação plaquetária é o ato das plaquetas se juntarem para começar a formar um trombo, certo? Que é o que forma, por exemplo, aqueles microêmbolos que podem formar a microembolização que pode dar um AVC, ou que pode dar uma síndrome do dedo azul, ou que pode depois formar um trombo maior, tá? Ou que pode depois formar um coágulo, um trombo, tá? Arterial, por exemplo. Então você tem o seguinte, vamos afundar no tema. Antiagregantes, tem 4 classes de antiagregantes. Você tem os inibidores da COX, que o principal exemplo é o AS, que é uma antiagregação irreversível, ele destrói a plaqueta. Você tem os inibidores da via do ADP, tá? Que tem 2 tipos. Tem os tianopiridínicos, que são irreversíveis também, que o principal exemplo é o clopidogrel, tá? Ou prasugrel, também é outro exemplo legal. E tem os não tianopiridínicos, que são reversíveis, como são reversíveis, o efeito é mais curto. E aí os principais exemplos que a gente tem é o ticagrelor e o cangrelor, que são acabam sendo até mais potentes. Também tem os inibidores da fosfodiesterase. Aí é um que muita gente não lembra. E olha o perigo de você não conhecer isso. Você imagina que o cara pode passar por uma anestesia usando, por exemplo, um cilostazol, que é muito comum da gente usar para claudicação, ou então, por exemplo, um sildenafil. Galera, quantas pessoas você conhece ou já atendeu que usam sildenafil, às vezes até de forma recreativa? Nada mais é do que um inibidor das fosfodiesterase 5. Tá? Então, galera, pensa nisso. Você tem que saber o que o teu paciente está usando. Se o teu paciente usa sildenafil regularmente, ou às vezes ele tem um quadro de... qual é o nome daquela doença? Não sei se é fibrose cística, aqueles quadros pulmonares, às vezes precisa de sildenafil, tá? Sildenafil tem ação antiagregante, tá? E tem também os inibidores da glicoproteína 2B3A, que um exemplo, geralmente são bem mais raros da gente usar, que são endovenosos, como por exemplo o abciximab, tá? E também tem aqueles que são derivados até de veneno de cobra, o eptifibatide, o tirofiban, tá? Esses são os antiagregantes. Agora os anticoagulantes, quais que são? Esse o pessoal lembra um pouco mais, tá? Como se dá a anticoagulação? Você tem as 2 vias, a via extrínseca, a via intrínseca. As 2 vias se juntam na via comum, lá no fator 10, que é o fator Stewart-Power. Eu não vou ficar dando grandes detalhes em relação a isso, né? E daí, o fator 10, quando está ativado, ele ativa o fator 2, que é o fibrinogênio. Quando ele está ativado, ele vira a fibrina. E a fibrina é a que dá o coágulo, certo? Então, você tem a via extrínseca, a via intrínseca, as 2 caem na via comum. Tá? De uma forma bem grosseira. A via intrínseca, ela tem os fatores intraplaquetários, tá? Que são anticoagulantes. Você tem proteína C e proteína S são anticoagulantes, tá? E então o que acontece? A proteína C e a proteína S são dependentes de vitamina K e a via extrínseca também é dependente de vitamina K. Você tem alguns fatores anticoagulantes dependentes da vitamina K, alguns fatores são procoagulantes dependentes da vitamina K. Então o que acontece? Vamos lá. Sabendo como que é a coagulação sanguínea. Quais os anticoagulantes que a gente tem? Eu estou passando rápido aqui,
porque a ideia é focar em como que você vai manejar essas medicações, mas só para a gente lembrar o que que é, para a gente saber como lidar com isso. Você tem as heparinas, tá? Que elas agem no fator 2, no 2A e no 10A, e agem na proteína C e proteína S, tá? Então, que agem na via intrínseca, tá? E você tem as heparinas de baixo peso, que tem muito mais afinidade para a via comum do que para a via intrínseca, por isso que não altera o TTPA. E você tem a heparina não fracionada, tá? Que daí ela vai agir de uma forma meio por igual, por isso que a gente tem que dosar pelo TTPA, tá? O que mais? As heparinas têm esse efeito, tá? Então você tem um efeito anticoagulante de cara, e o efeito é muito na hora, tá? Você tem os dicumarínicos, que são inibidores do quê? São antagonistas da vitamina K1, tá? Então eles inibem os fatores que são dependentes da vitamina K, tá? Então, fatores 2, 7, 9 e 10, proteína C, proteína S, tá? Então o que acontece? Quando você tem isso daí, você tem um efeito inicialmente pró-coagulante, depois tem um efeito anticoagulante, tá? Galera, se eu tiver muito rápido, me avisa, joga no chat. Se eu tiver muito lento e muito básico, me para, joga no chat. Eu tô lembrando quais as medicações para depois a gente focar no que interage isso na cirurgia, tá? E daí que mais? Você tem os dicumarínicos, as heparinas e você tem também os DOACs, tá? Que são os inibidores diretos do fator 10, tá? Ou do fator 2, da via comum. Você tem dois tipos. Os inibidores diretos do fator 2A, que é o dabigatrana, e você tem os inibidores diretos do fator 2, do 10A, que são o apixabana, o rivaroxabana e o edoxabana, tá? E aí, você tem um mar de informação, tá? Então, a partir daí, o que acontece? A gente já sabe quais as medicações e aonde vai agir cada coisa. Só que, e aí? O que a gente vai fazer no cara que vai fazer uma raquianestesia? Teu paciente está no teu R1, você vai começar teu R1, agora a gente está em fevereiro, está em janeiro, a gente vai fazer em março agora a galera que vai começar o R1, certo? Então, você vai fazer a tua primeira hérnia, tá? Você vai preparar o paciente da sua primeira hérnia no teu R1 da geral, tá? O que você não pode comer bola no teu paciente que vai passar por uma raquianestesia, tá? Então vamos lá. Que nem a gente estava falando, antiagregantes plaquetários. Você tem o mais comum da gente encontrar, o AS infantil, tá? O ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele não aumenta nos estudos o risco de hematoma epidural, nem na punção e nem na inserção nem retirada de catéter, de peridural. Então não tem tanto problema. O problema é quando ele está associado a um anticoagulante, um anticoagulante ou com outros antiagregantes, por exemplo, antiagregação dupla. Beleza? A AS tá sussa, dá para fazer sem grandes estresses. Essa é uma treta bruta com clínico e com anestesista e com cirurgião, tá? É muito comum a gente pegar esses negócios, tá bom? Daí que acontece? Quando você tem outros tipos de antiagregantes, então vamos lá, você tem um inibidor da via do ADP, por exemplo, você tem um paciente que está tomando clopidogrel. Vamos pensar que você tem um cara que teve, sei lá, ele teve um quadro gástrico, ele tem intolerância com isso, e daí o cardio dele optou por deixar o cara com clopidogrel, que é um tianopiridínico. O que acontece? A droga, em especial o clopidogrel, o tianopiridínico é uma prodroga. Ela passa para o metabolismo hepático, depois que ela passa para o metabolismo hepático, ela vira forma ativa, tá? E daí o que acontece? Tem vários tipos, tá? Você tem, quais os que tem no mercado brasileiro aqui? Você vai ter a ticlopidina, que é o ticlide, hoje em dia é difícil de você ver a galera usando, tá? Você tem o clopidogrel, que é mais comum da gente usar, que o nome comercial dele é Plavix. Você tem o prasugrel, que eu juro que eu não me lembro do nome comercial dele agora, tá? Eu acho que é o Brilinta, não tenho certeza, tá? E daí o que acontece? Eu não tenho certeza se é o Brilinta, tá? Bom, independente. É o prasugrel o nome comercial. O que acontece? A ticlopidina, ela tem maior duração de efeito e tem mais efeito colateral, dá mais alteração de hemograma, tá? O clopidogrel tem um pico de ação só em 24 horas e a dose de ataque em 6 horas, tá? Se tiver uma dose de ataque, que é o quê? Dá 300 mg ao invés da 75. E o prasugrel tem um pico de efeito mais rápido, em meia hora ele já tem efeito. Então o que acontece? Nessas medicações, nos antiagregantes, tá?
que é recomendado? O que o consenso de 2020 da SBA recomenda a respeito de pacientes com raquianestesia? Primeira coisa, a S não é contraindicação. Você tem um paciente que usa ticlopidina. Ticlopidina para 10 dias antes, tá? Do bloqueio. Clopidogrel, 5 a 7 dias antes. Por que isso? Porque é a meia-vida da plaqueta, tá? Prasugrel, tem pouco estudo. Então a recomendação é equivalente ao clopidogrel, tá? E você volta a dar o inibidor da via do ADP quando? 24 horas depois que acabou a cirurgia, tá? Porque aí o cara não vai ter mais efeito. E os não tianopiridínicos, tá? Que são os reversíveis, que é o ticagrelor, o cangrelor, essas coisas. O pico do efeito do ticagrelor é em 2 a 4 horas. E quando você tira ele some o efeito em 5 dias. Se eu usar o cangrelor, o pico do efeito é em 5 a 6 minutos, quando ele é endovenoso. E quando você para de usar, some o efeito em 90 minutos. Então o que acontece? Tem muito pouco estudo a respeito deles. Ticagrelor, a gente usa um consenso parecido com o do clopidogrel. 5 dias antes para. Cangrelor, você para 8 horas antes, que é o tempo que leva para formar um coágulo estável, tá? E daí o que acontece? Você reintroduz ele depois de 24 horas que acabou o procedimento. Essa que é a pegada, tá? Em outras palavras, AS pode usar SUSA. Não tem consenso. Você pode usar a recomendação da SBA de 2020. Galera, guarda isso que vai ser uma treta bruta com o anestesista, tá? Que mais? Os tianopiridínicos têm que ter esses cuidados que eles são mais potentes, tá bom? Isso quando usados de forma isolada, tá? Os inibidores da fosfodiesterase, que são o cilostazol, o sildenafil, o dipiridamol. O dipiridamol é outro também importante. A galera muitas vezes usa o dipiridamol para fazer, qual é o nome daquilo lá? Cintilografia miocárdica, tá? Então tem que ficar muito de olho. Galera, tem mais antiagregante plaquetário do que a galera tá pensando. Então aqui, ó, vamos pensar assim, ó. Que se ficar dúvida, joga no chat, tá, galera? Eu tô acompanhando tudo, tá? Que mais? Se você tiver, o cara estiver usando o dipiridamol, o efeito antiagregante do dipiridamol some depois de 10 horas, tá? Já o do cilostazol, ele tem um pico de ação em 2 horas, tem meia-vida de 10 horas, tá? E depois de 50 horas, tá? Ele fica menos de 5% ativo, tá? Em outras palavras, o que a gente pode fazer? Se você tiver o cara usando dipiridamol, ele fez dipiridamol, tá? O que você tem que fazer? Para 2 dias antes, principalmente se ele estiver associado ao AS, tá? O cilostazol, para 2 dias antes. E você pode reintroduzir ele 6 horas depois, tá? Então o que acontece? Lembra que o dipiridamol de forma isolada nos estudos também não aumenta o risco. O problema é o dipiridamol quando o cara já está com AS. Só que lembra, galera, o teu paciente, se ele usou dipiridamol, o dipiridamol hoje em dia ele é usado como? Ele é usado como um jeito de você induzir taquicardia no paciente que não consegue ficar no teste de esteira. A chance do teu paciente ter usado dipiridamol junto com a S é brutal, por causa das indicações do dipiridamol, tá? Então para pensar nisso, tá? Agora o que acontece? Vamos lá, a gente ainda está nos antiagregantes. Tem os outros que são os inibidores da glicoproteína 2B3A, tá? Geralmente eles são de uso exclusivo endovenoso, tá? Então o que acontece? Tem muito pouco estudo em bloqueio, tá? Então assim, ó, na prática o que a gente tem de estudo em relação aos efeitos? O abciximab, como que age o abciximab? O efeito tem início 2 horas depois e ele tem início do efeito em meia hora e o que acontece? Ele perde o efeito em 24 a 48 horas. O eptifibatide, ele perde o efeito em 4 horas. E o tirofiban, ele perde o efeito em 4 a 8 horas. Tá? Tem muito pouco estudo dessas drogas, porque elas são pouco utilizadas em bloqueio. Tá? Desculpa, tem muito pouco estudo em bloqueio com essas drogas. Então, qual que é a recomendação que a SBA dá sobre isso? A recomendação da SBA é de abciximab para 48 horas antes. Eptifibatide ou tirofiban para 8 horas antes. E você não pode usar bloqueio na cirurgia cardíaca se o paciente estiver usando isso. Por quê? Porque você não vai poder tirar essa medicação. Vai dar ruim, tá? E se o cara estiver usando antiagregação dupla? Isso é uma coisa mais comum da gente ver,
Tá? Quando que o teu paciente vai estar usando antiagregante duplo? Quando o teu paciente tiver, por exemplo, uma situação que vamos supor que ele fez uma angioplastia coronariana, que é comum o cara estar usando, por exemplo, a S-clopidogrel, que é bem comum, a gente vê até em serviço público, ou então a S-ticagrelor, como por exemplo, na angioplastia coronariana, no paciente de alto risco, tá? Então o que acontece, galera? O que a gente tem que ter em mente? Quando você tiver o paciente com antiagregação dupla, você tem que pensar no risco-benefício de parar a antiagregação dupla. Lembra que esse cara não está antiagregado dupla à toa, tá? Geralmente ele tem ou uma angioplastia coronariana que é recente, ou ele tem um risco coronariano violento, tá? Então você tem que pensar nisso daí. Qual que é o que você tem que passar na tua cabeça quando você vai pegar um paciente desse? O paciente usa antiagregante duplo, tá com a S-clopidogrel ou tá com a S-ticagrelor. Qual que é o risco de ter uma trombose pela falta de antiagregante entupir a coronária do cara, ou qual que é o risco de sangrar, seja no bloqueio, seja na cirurgia, tá? A S, experiência de quem opera com frequência paciente antiagregato, não aumenta tanto o risco, não aumenta tanto o sangramento no intraoperatório, tá? Via de regra, a gente opera paciente diabético, paciente aterosclerótico com AS, tá? Então, eles não sangram mais pela presença do AS, tá? Agora, a S-clopidogrel é visível que aumenta um pouquinho o sangramento de babação no intraoperatório, tá? Então, você tem que ponderar isso daí, tá? Então, assim, ó, você tem alguns fatores que você tem que pensar em relação a risco, tá? Então, aqui a gente pensa no seguinte, ó, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagenzinha aqui pra vocês, tá? Tem uma tabelinha que é muito legal da SBA, que é essa daqui, ó. Cadê? Papapá. Deixa eu ver se aparece legal. Aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa tabela, essa tabelinha aqui, galera. Isso aqui é um print de tela lindo pra vocês, tá? O que vocês têm aqui, galera? Olha que legal esse daqui. Papapá, está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho também na minha tela, que esse daqui é um puta print de tela pra vocês. Galera, olha que legal isso daqui. Você tem os pacientes que tem o quê? O paciente que está antiagregado duplo, ele pode ter baixo risco de evento trombótico, risco intermediário de evento trombótico ou alto risco de evento trombótico, tá? Quando você tem, por exemplo, depende do tempo que ele teve o evento, a angioplastia, tá? Então, o que acontece? Se ele fez a angioplastia faz muito tempo, depois de um mês, tá? O risco de ter problema é muito menor, tá? Com stent com balão, há mais de um mês. Depois de uma angioplastia com stent, tem que ter mais, o risco é maior. Então, se ele fizer uma angioplastia com stent, o risco só diminui se tiver mais do que 6 meses. Se o cara tiver colocado um stent farmacológico, ele precisa de mais tempo ainda. Aí é depois de 1 ano, tá? Risco intermediário de dar ruim. Quando que é? Quando o teu paciente fez angioplastia por balão entre 2 ou 4 semanas, tá aqui do lado, tá? Ou com um stent metálico, conforme o tempo vai aumentando, galera, tira um print dessa tela, vale muito a pena para vocês. Se você tiver, você tem que saber qual que é o antecedente desse cara. Se ele angioplastou com balão, se ele angioplastou com stent, se ele angioplastou com stent farmacológico. Isso aumenta muito o risco, tá? Então é isso que você tem que ponderar, tá bom? E o risco também de sangramento, você vai pensar de acordo com o porte da cirurgia, que tá lá embaixo dessa telinha aqui, tá bom? Galera, tira um print dessa tela que essa imagem é top e ela tá no consenso da SBA de 2020 de bloqueios anestésicos e antiagregantes, tá bom? Assim, saiba o que teu paciente fez. Tira uma história direitinho, pede um relatório do teu paciente que você vai operar, tá? Para você saber qual que é a situação, tá? O que você souber de antecedente do teu paciente é mais seguro. Joga na segurança, tá bom? Eu vou tirar a imagenzinha. Galera, momento print de tela. Aê, show! Beleza, deixa eu voltar aqui. Vou tirar esse daqui. Pronto. Aqui, papapá, cadê? Aqui, ó. Pronto, parar de compartilhar. Ótimo. Papapá, aqui, pronto. Agora sim. Voltou a aparecer minha cara. Então, o que acontece, galera? Você tem que saber qual que é o risco desse cara. Então, de antiagregante, é assim que a gente maneja o paciente que vai passar por uma cirurgia, tá? Mas e os anticoagulantes? Anticoagulante é o que dá um pouco mais de treta, mas geralmente a galera sabe um pouquinho mais. A gente pegou a parte mais árida no começo, tá? O que acontece? Heparina. As heparinas você tem 2 tipos. Você tem a heparina não fracionada, você tem as heparinas de baixo peso molecular. Galera, outra coisa. Vocês curtiram a ideia? O tema tá bom?
Tá muito rápido, tá muito lento, tá? Joga no chat pra mim, manda um sinal de vida pra mim se vocês estão curtindo aí o tema. Em relação aos anticoagulantes, anticoagulante, o que a gente tem que pensar? O teu paciente vai fazer um bloqueio anestésico, vai fazer um bloqueio de neuroeixo, vai fazer uma raquianestesia, ou vai fazer uma peridural, tá? Que é o que dá mais encrenca na hora de pegar, tá? Ali a Vivi, tá ótimo, show. Então assim, ó, o que a gente tem que pensar, ó? Você tem que saber qual que é a abordagem que você vai fazer, tá? Qual que é o tipo de medicação que o cara está usando de anticoagulante e, conhecendo a medicação, você tem que saber qual que é o risco. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. O que você tem? Heparinas não fracionadas. A meia-vida da heparina não fracionada é de 4 horas. E ela tem reversor, que é o sulfato de protamina. Lembrando que 10 mg de prota reverte 5.000 unidades de heparina, que é 1 ml de heparina, tá? EV, tá? As heparinas de baixo peso, a principal que tem no mercado brasileiro é a enoxaparina, é a mais comum da galera ver, tá? Também é conhecido pelo nome comercial que é Clexane. Eu não tenho nada a ver com as empresas, tá? Tem um monte de marca Versa, tem um monte, tá? Mas vamos lá. Enoxaparina, que é a carne de vaca aí das heparinas de baixo peso aqui no Brasil. Meia-vida dela é 12 horas, tá? Some o efeito na dose profilática em 12 horas e na dose plena, que é 1 mg por quilo de 12 em 12, o efeito some em 24 horas, tá? Beleza? Então, como que funciona? Se o efeito some da heparina não fracionada em 4 horas, depois de quanto tempo eu posso hackear? 4 horas. Se você estiver usando uma heparina de baixo peso molecular, quanto tempo você pode fazer? Depende da dose. Se for se for dose profilática, 12 horas. Se for dose plena, 24 horas. Beleza, galera? E os dicumarínicos? Aqui tá fácil, tá? Então vamos lá. Em relação às heparinas, tá fácil. Saiba a meia-vida e você já consegue correr, tá? Lembra que a heparina não fracionada, você pode tentar reverter, tá? E daí como é que se reverte? Você vai usar o sulfato de protamina. E saiba que se a meia-vida é 4 horas, então pensa assim, ó. Você fez, por exemplo, se o cara tem 70 quilos, a dose plena em bolos é 80 unidades por quilo, certo? Então, você fez 5.000 unidades agora. Você quer reverter agora, você vai reverter com 10 mg, com uma ampola. Corre lento, corre diluído, que a prota dá hipotensão, tá? Você tem que correr pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos isso daí, tá? Lembra disso, tá? E lembra que a protamina, ela vai reverter o que está rodando na hora. Então, por exemplo, se você fez heparina em bolos, fez 5.000 unidades de heparina em bolos, faz 2 horas, já foi metade dessa heparina embora. Então você não precisa reverter os 5.000, você vai reverter 2.500. Então você pode fazer 5 miligramas de sulfato de prota que você vai reverter, tá? Cuidado para não fazer superdosagem da prota, porque ela é protrombótica também, tá? Beleza, galera? Tá muito Medicase? Tá muito Estação Ciência? Deu para pegar? É detalhezinho importante para a gente poder levar em consideração. Pensa, conheça o que você está fazendo, porque vocês são seres pensantes, não adianta decorar, tá? Daí o que acontece? Vamos lá. Heparinas, saiba a meia-vida, e daí você vai saber como lidar na hora de falar com o anestesista, tá? Agora os dicumarínicos, o teu paciente está usando varfarina. Velho, ferrou, tá? Por quê? Porque a meia-vida da heparina é assim, ó. A meia-vida dela é de 72 horas. O fim do efeito dela é só 5 dias depois, tá? E ela tem um reversor específico que é a vitamina K, porque afinal de contas ela é um antiagregante, é um inibidor competitivo da vitamina K. Tá tudo certo? Joga no chat pra mim se vocês estão entendendo aí. Se vocês estão pegando aí, galera, manda pra mim um emoticonzinho aí de explodindo a cabeça, um joinha, alguma coisa pra mim. Deixa eu ver. Joga nos comentários aí pra mim, pra eu ver que vocês estão entendendo, tá? Então o que acontece, ó? Se a varfarina, ela tem esse efeito dessa forma, e reverte e some o efeito em 5 dias, já sabe como é que funciona, tá? E vamos lá. Os anticoagulantes novos, os DOACs. O que você tem de estudo? Você tem o seguinte, vamos lá, você tem 2 tipos de anticoagulantes novos. Você tem o inibidor do 2A, que é o dabigatrana, tá? Se aqui no Brasil só tem uma marca ainda, que é o Pradaxa, tá? E daí você tem os anticoagulantes derivados do fator 10A,
tá? Que são também os DOACs, só que dos 10A. Aí, aqui no Brasil tem 3 no mercado. Tem o Rivaroxabana, que o nome comercial dele é Xarelto, mas tem várias outras marcas hoje que já caiu a patente. Você tem o Apixabana, que o nome comercial dele é Eliquis, se bem que já caiu a patente também, então tem um monte de marca. E você tem também o Edoxabana, que não caiu a patente ainda, que o nome comercial dele é Lixiana, tá? Para ficar fácil de decorar, os que tem X no nome é do fator 10, o que não tem X no nome é do fator 2, tá? E daí, a meia-vida deles varia um pouquinho de droga para droga. Então vamos lá, o Dabigatrana. O Dabigatrana, ele tem uma excreção renal muito importante. Então o que acontece? O que você tem de recomendação? Varia o tempo para você esperar, para assumir o efeito, de acordo com o clínice de creatinina, tá? Então o que você tem que pensar? Se você não sabe quanto tempo, qual que é o clínice de creatinina do cara, ele está usando o Dabigatrana, 5 dias sem usar o Dabigatrana para ser seguro de operar. Se o clearance de creatinina desse cara for acima de 80, aí você espera só 3 dias. Se for entre 50 e 80, 4 dias. Se for entre 30 e 50, 5 dias. Menos do que 30, não teria nem indicação de estar usando a porra da Dabigatrana, tá? Então, se o cara está usando uma droga que você não sabe nem quando para o efeito, é melhor você não puncionar a coluna desse maluco, tá? Porque você não sabe quando vai parar o efeito mesmo. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Isso em relação ao Dabigatrana, tá? Já o Rivaroxabana, olha que legal, a galera tá curtindo. Show! Então, ó, daí olha que legal, ó. O Rivaroxabana, que é a carne de vaca dos DOACs, todo mundo lembra, ele some o efeito dele em 72 horas. Então a recomendação qual que é? 72 horas some o efeito, tá? Então como é que funciona, galera? Como é que a gente lida com isso, ó? A gente vai pensar como? Cadê? Pegar aqui, ó. Vamos juntar todo esse bolão de gato aqui e vamos pegar uma outra tabelinha para vocês aqui. Pans. Ah, droga, fica a minha cara na frente. Cadê? Papapá. Pelo menos aqui no YouTube eu consigo deixar sem a minha cara na frente. Cadê? Papapá. Tá aqui, ó. Tá aqui. Pronto. Aí. Show. Aqui, ó, pessoal. Olha que legal isso daqui. Essa tabelinha aqui tá totalmente excelente, pessoal. Essa tabela aqui também é da recomendação da SBA. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, para quem tá no Instagram, tá vindo aqui em cima a heparina não fracionada, tá? Então o que acontece? Se ela tiver em bomba de infusão, o que você vai fazer? Você vai desligar a bomba e esperar 4 ou 6 horas, tá? E você pode checar no TTPA para ver se o TTPA normalizou, tá? Se o cara estiver usando subcutâneo, tá? Com dose mais baixa, você vai esperar 4 a 6 horas também. Se o cara estiver usando doses mais altas, como por exemplo 7.500 ou 10.000 2 vezes por dia, que às vezes acontece com doses profiláticas mais altas, você vai esperar 12 horas, ou em caso de dose profilática muito alta, tá? Com doses acima de 10.000 unidades por dose, que se for subcutâneo, você vai esperar 24 horas mesmo na heparina não fracionada, tá? É para bloquear, tá? Na outra linha lá do lado, você vai ver o quê? Aqui para quem tá no YouTube, tá aqui do lado de cá, ó. Tá pra cá. Ah, que legal, ficou dos dois lados aqui. Pra quem tá no YouTube, tá pra cá, ó. E pra quem tá no Instagram, tá aqui embaixo. Daí, o que acontece? Entre o teu paciente, se ele ficar com um catéter de peridural, você tem que ficar de olho, porque esse cara vai estar na enfermaria, muitas vezes eles voltam com anticoagulação profilática. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar 4 a 6 horas da heparina não fracionada para você tirar a medicação. E você vai respeitar a mesma coisa que você fez para fazer o bloqueio, para poder tirar o catéter de peri, certo? É isso que a gente tem que levar em consideração, tá? E você pode esperar até 1 hora depois que fez o bloqueio, a punção e a próxima dose, você espera mais ou menos 1 hora, tá bom? E a mesma coisa para você tirar o catéter, tá? Se você tiver, por exemplo, o anti-10A. Anti-10A, galera, vai variar um pouquinho o efeito. Então, por exemplo, os anticoagulantes novos, tá? O que você vai ter? Você vai esperar 3 dias antes de fazer. Tá? É o que está no consenso da SBA, tá? Então é isso que tem que ter na cabeça, galera, tá bom? Que mais? Você não coloca o catéter de peri, a não ser que tenha você não vai tirar o catéter de peri se ele estiver usando, tá bom? Se foi feita alguma medicação, tá? Se o cara deu um DOAC por alguma razão para esse cara, você vai esperar pelo menos 2 meias-vidas da droga. Tá bom? Aí vai variar de acordo com a droga,
tá? Aí o que acontece? Você vai pensar nisso daí, tá bom? E como é que você vai fazer? Para você tirar se você puncionou, passou um catéter e vai usar vai voltar a usar um DOAC, você vai ter que esperar pelo menos 6 horas, tá? E a mesma coisa para você tirar o catéter de Peri, tá? E aí tem outra coisa, outro inibidor direto do fator 10, que é um bem mais antigo, que é um análogo de heparina, que no Brasil é pouco usado, mas a gente usa muito quando tem praquetopenia induzida por heparina, esqueci de colocar, que é o Fondaparinux. O Fondaparinux está nessa tabela também, tá? Então vale a pena você pegar, tá bom? Que mais? Se você pegar o do fator 2, que é o da bigatrana, o da bigatrana vai variar de acordo com o clearance creatinina, do jeito que a gente falou, entre 3 a 5 dias. Na dúvida, 5 dias é a pegada, tá? E a varfarina, o que você vai fazer? Você não deixa funcionar a coluna com menos do que 5 dias sem a varfarina, tá? E você vai deixar o INR abaixo de 1,5, tá? E daí em relação a catéter de Peri, a mesma coisa. Você pode tirar o catéter de Peri se o INR estiver abaixo de 1,5, tá? E o que acontece? O risco do paciente, o que acontece? Lembra que esse paciente tem que deixar ele, o paciente ele pode você pode tirar ele até 24 horas, 48 horas depois, tá bom? Passou 24 horas, 48 horas depois que ele foi reintroduzido a varfarina, você já não sabe o efeito que tem, tá? E daí o que acontece? Você pode entrar com o Marevan, como o início do efeito dele é muito depois, você acabou de passar o catéter, acabou de tirar, você pode colocar a varfarina, tá? A dúvida é se vale a pena, que você vai ter que tirar ele logo depois, a minha vida dele é muito longa, às vezes nem vale a pena você usar uma medicação desse tipo. Mas aí é conduta. O que a gente está falando vai ser usado por alguma razão essa droga e como que você vai fazer com um catéter, tá? Porque o que acontece é o seguinte, você tem que imaginar o seguinte, às vezes o anestesista... Às vezes não, o anestesista é o cara que tá lá para auxiliar o médico. Não, o anestesista é médico, eu não quero sacanear todo mundo, tá? Depois eu sou cancelado aqui, não sei nem de onde veio. O que acontece é o seguinte, muitas vezes tem cirurgião que, às vezes, que é dono do paciente que quer encher o saco. Então ele quer usar droga X porque encasquetou que quer usar. Então o que acontece? O anestesista vai ter que sambar de acordo com a dança. Se o cara quiser usar a varfarina, você tem que saber o que fazer com a varfarina. Então assim... A varfarina tem uma meia-vida longa. Então, se o cara quiser entrar com varfarina e o cara tá com catéter de Peri, você até pode tirar ou colocar logo depois. Por quê? Porque não vai começar o efeito logo na hora. Só que agora, para você tirar o catéter ou puncionar esse cara, tem que ter o NR baixo, que senão dá encrenca. Beleza, galera? Isso aqui, galera, é outro print de tela top, tá? Então, essa imagem aqui, ó, vale a pena vocês pegarem, tá? Print de tela, esse artigo é totalmente excelente. Vale a pena vocês darem uma olhada. Beleza, galera? Curtiram aí o tema? Esse é um tema mais chatinho, mas é um tema que dá muita treta. Tá? Beleza? Ixi, pessoal, agora que eu vi que ficou sem som. Putz, ficou sem som no Instagram, no YouTube. Mas beleza, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de colocar o som nessa live quando eu for jogar no YouTube, tá bom? Fica tranquilo, tá? Beleza, galera? Vocês curtiram? Aqui, ó, cadê? A live. Vou colocar aqui, ó. A live. Aqui, ó. Agora vocês estão com som, né? A live vai estar disponível. Eu não costumo deixar aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? Mas eu vou deixar a live no Instagram, vai ficar mais garantido. Pelo Instagram. Pelo Instagram. Ficou sem som, né? Eu vi só agora. Beleza, galera? A gente reviu tudo o que tem que saber com o teu paciente, que você vai fazer a tua primeira hérnia umbilical, tua primeira hérnia inguinal, que vai fazer uma raquianestesia, como que você vai manejar a anticoagulação e a antiagregação do teu paciente, tá? Galera, essa live ela vai ficar disponível por uma semana e depois ela vai ficar só na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12. 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. O que fazer com o teu paciente vascular, que é o paciente mais complexo que você vai pegar, lidando como se fosse um especialista e sabendo quando mandar efetivamente para o especialista, tá bom? O curso é bem completo, tem tudo que você precisa saber, tanto em PS quanto em pronto-socorro, para manejar o paciente vascular. E também tem um módulo de acesso e um módulo de acesso de manejo de feridas, tá? Se vocês tiverem de dúvida, qualquer coisa, é só me mandar por aqui,
tá? Ficou alguma dúvida, galera? O tema ficou bem detalhado, a gente discutiu bastante coisa. Putz, eu nem tô me conformando que eu esqueci de tirar o som pelo YouTube, mas paciência. Beleza? Curtiram o tema, galera? Ficou bem legal, tá? Eu vou mandar essa live pra vocês depois pelo... Essa live aqui eu vou jogar no YouTube lá e vai ser do YouTube, tá? Eu acabei jogando ao vivo, veio até uma galera, mas eu vou acabar corrigindo esse negócio. Beleza? Ficou dúvida aí, pessoal? Alguém quer jogar alguma dúvida aí ao vivo aí, pessoal? Curtiram? É um tema que não é muita gente que discute, né? É um pouquinho mais pesado, mas é um tema que dá muita, mas muita treta. Praticamente toda semana você vê quase porrada louca no centro cirúrgico, com histórias exatamente sobre isso. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Quer perguntar alguma coisa ao vivo, galera? Vou até fechar aqui do YouTube, que daí... Galera do YouTube, falou! Então, pessoal do Instagram,